Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso tempo de devocional, toda semana, vendo um salmo diferente. Hoje nós estamos no Salmo 75. Nós temos vivido aí alguns dias meio conturbados na nossa nação, no nosso Brasil, e devemos sim contribuir com o nosso país, cumprindo de forma correta, a nossa posição de cidadão, sem nunca ferir a nossa consciência, nem a consciência dos nossos irmãos, e sem também transgredir as regras, as ordens, os mandamentos do nosso Deus. Então é momento de ter sabedoria, momento de ter discernimento e agir de forma correta. Mas acima de tudo isso, nós devemos ter em mente que no controle está o nosso Deus. Então, acima de tudo que possa ocorrer no nosso país, mandos e desmandos, corrupção, julgamentos absurdos, transgressões às leis por autoridades supremas, acima de tudo isso, o nosso Deus está assentado no seu trono e a justiça do Senhor não tardará, virá no tempo exato sobre as pessoas que devem vir, no peso em que deve ser aplicado. Porque o nosso Deus é um Deus justo e santo, e nós devemos depender do nosso Deus, confiar nele, mas sem deixar de cumprir aquilo que é determinado a cada um de nós, Fazer a nossa parte, sabendo que Deus está acima de tudo e que ele fará a parte dele sem dúvida alguma. Hoje o Salmo 75, um culto de ação de graças. Quando eu falo um culto de ação de graças, é porque nós olhamos para esse salmo, e isso não é uma visão particular, apenas minha, mas outros teólogos também têm. Quando nós olhamos para o Salmo 75, quase que de uma forma muito clara nós vemos a descrição de um culto. E vou explicar para vocês o porquê disso. Esse Salmo 75, então, com relação às informações preliminares, é um salmo de Asaf, mais um salmo de Asaf, e aqui diz também que ele foi entregue para o músico-mor e deveria ser executado sobre a melodia altaquete. Que melodia é essa? Nós já vimos em vídeos anteriores. É a melodia que, se nós fôssemos traduzir literalmente, diz: não desista ou não destruas, Mas não desista, siga em frente, Persista. É a resiliência que deve ser encontrada para aqueles ou naqueles que confiam no Senhor. Alguns olham para esse salmo, então, como eu disse, vendo nele a descrição de um culto. E por que isso ocorre? Qual é a motivação desse culto? Claro que a motivação é o Senhor, mas como é um culto de ação de graças, é um culto por aquilo que Deus fez à nação de Israel. E possivelmente esteja se referindo à vitória, ou o livramento que Deus deu a Jerusalém por ocasião do ataque das investidas dos assírios. E Deus agiu naquela ocasião por meio das mãos, por meio da voz, por meio da ação do rei Ezequias. Se você quiser maior dado, se você quiser ler sobre esse fato, vá lá em Isaías, capítulo 36, capítulo 37, e dê uma lida que você vai saber do que eu estou dizendo. E depois você volta para esse salmo, e aí então você lê o salmo pensando naqueles fatos. E veja então como é bem interessante e realmente tem muito a ver. Em especial, eu recomendo que você leia a oração do rei Ezequias. E isso está lá no capítulo 37, do versículo 15 ao versículo 20. É muito interessante. Vamos ao esboço do nosso salmo. No esboço do nosso salmo, então, eu divido ele em 3 partes. A primeira parte, o início do culto. Esse início do culto com uma adoração de invocação e reconhecimento à soberania, à majestade do nosso Deus. Depois, uma segunda parte em que você ouve, Nós ouvimos a palavra do Senhor. Então é um culto em que se chega, adora a Deus invocando o nome do Senhor, reconhecendo quem Ele é, depois se assenta e presta atenção nas palavras de Deus, naquilo que Deus tem para dizer para nós, e por fim, encerra-se novamente com uma adoração. Só que agora uma adoração de confirmação, de confiança em Deus, após ter ouvido a sua palavra. Então vamos lá
A primeira parte, na realidade, é apenas o versículo 1. Então faço a leitura do versículo 1 do Salmo 75. Para o músico mor, altaquete, salmo e cântico de Asaf. A ti, ó Deus, glorificamos. A ti damos louvor, pois o teu nome está perto. As tuas maravilhas o declaram. Então veja que o salmista diz ao Senhor que ele o glorifica, falando em nome de toda a congregação, nós o glorificamos, nós elogiamos o teu nome, nós damos louvor ao teu nome. Por quê? Porque o Senhor está perto. E qual é a evidência de que o Senhor está perto? A evidência de que o Senhor está perto é que as tuas maravilhas, as maravilhas que Deus realiza no meio de nós, mostra isso. Então, as obras do Senhor no nosso meio mostram que Deus está perto de nós. E nós o louvamos, nós o exaltamos por isso. E também nós queremos ouvir a sua voz agora, ó Deus. Fala conosco. E Deus passa a falar, então, a partir do versículo 2. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Aqui o lugar determinado, irmãos, quero fazer uma observação, não é que Deus não tenha alcançado o lugar de juiz, ele é o juiz. Esse lugar determinado, na verdade, tem mais a ver com o tempo. Ainda não chegou o tempo de julgamento. Assim que chegar o tempo de julgamento, no tempo exato programado por Deus, esse julgamento será executado. Versículo 3. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. E por que Deus está dizendo isso? Porque esse povo que não tem ao Senhor, que não teme a Deus, que não anda em retidão, não se esforça para andar em retidão, são altivos, são orgulhosos. Eles estabelecem a sua força em si mesmos e acham que são autossuficientes. Ninguém deve se exaltar. O único que pode exaltar alguém é Deus. Veja o versículo 6. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. A exaltação não vem de ser humano algum. A exaltação não vem de pessoa nenhuma, seja ela de qualquer um dos quatro cantos da terra. E quando eu falo quatro cantos da terra, por favor, não é que eu seja terraplanista, não é nada disso. Às vezes eu até brinco e as pessoas acham que pode ser que eu seja, não sou. Eu brinco com relação a isso, é que é uma expressão dizer os quatro cantos da terra, ou seja, em todos os lugares do nosso planeta. Não existe ninguém que possa se exaltar, porque o único que exalta é Deus. Veja o versículo 7. Mas Deus é o juiz. A um ele abate, e o outro ele exalta. Porque na mão do Senhor existe um cálice, cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele todos os ímpios da terra as sorverão e beberão. Ou seja, aqui o salmista usa de uma linguagem poética, mas para dizer, com umas palavras mais fáceis de nós entendermos, é que na mão do Senhor existe um cálice. E essa figura, esse símbolo do cálice é a justiça de Deus. E essa justiça do Senhor será derramada goela abaixo, na garganta de cada um desses ímpios, até a última gota. Nada deixará Deus passar impune. Tudo será cobrado. E aí, depois de Deus ter falado, então, por isso que nós falamos do culto, versículo 1, se dirigindo a Deus, invocando ao Senhor, clamando ao Senhor, exaltando o seu nome, louvando o seu nome, depois parando para ouvir o que Deus tem a dizer. Deus disse que dele é a justiça, e ele fará cada um pagar o que deve ser pago. Ele abate quem ele quer abater, e ele exalta quem ele quer exaltar. E quem ele quer exaltar são os justos, e quem ele abate são os ímpios. E Deus deixa isso muito claro. Depois de ele trazer a sua palavra e dizer que no tempo certo ele executará a sua justiça e nada passará impune, então agora nós chegamos no versículo 9, quando inicia a exaltação
final desse culto. Quando então agora nós louvamos, adoramos a Deus, declarando a nossa confiança no Senhor. Diz o salmista no versículo 9: e eu o declararei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Então a gente inicia louvando, exaltando, reconhecendo a Deus. Ouvimos a sua palavra e depois nós encerramos, mais uma vez, adorando a Deus, confirmando que nós cremos nele e temos a nossa confiança, acima de tudo, no Senhor, nosso Deus. E ouvimos uma última palavra do Senhor: e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Meu irmão, em tempos difíceis de impunidade, em tempos difíceis de tanta justiça mal feita nessa terra, né? Ou de tanta injustiça cometida, nós podemos olhar para cima, nós que conhecemos a Deus, e temos a tranquilidade, a esperança e a confiança de que absolutamente nada passará impune. O que nos cumpre? Fazer a nossa parte, com a consciência tranquila, em acordo com a palavra de Deus. No mais, tudo está nas mãos do nosso Senhor, e tudo será julgado. O Senhor exaltará os seus, o Senhor exaltará a sua justiça, mas toda a impunidade, toda a maldade, toda a injustiça, toda mentira será julgada e punida. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus te abençoe.